Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma grande alegria estarmos mais uma vez participando desta videoaula, um subsídio para o nosso CAPED. E eu tenho, nessa feita, a oportunidade de estar dividindo aqui a mesa para conversar com o querido pastor Rubem, ali da nossa congregação de Metalúrgica. Dê a sua palavra de saudação, pastor Rubem. Paz do Senhor Jesus, professoras e professores, é um prazer estar aqui nesta oportunidade, pastor Adairton, para falarmos sobre esta lição importante. Essa é uma pergunta, como viveremos? É plausível essa pergunta, merece aplausos, viu, pastor Adairton, por essa temática da lição de número 8, que é muito importante aí a gente refletir sobre isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo da revista Ensinamentos Bíblicos. Nós estamos estudando sobre Eclesiastes, uma reflexão sobre a realidade da vida. É sempre bom lembrar deste pano de fundo de Eclesiastes. Salomão, ele está fazendo uma reflexão sobre a realidade da vida neste mundo, né? Este mundo caído, este mundo cheio de violência, este mundo cheio de criminalidade, cheio de dor, cheio de sofrimento, este mundo cheio de desamor. E daí vem a grande pergunta, tendo como base todo esse contexto negativo no qual o mundo em que nós vivemos está mergulhado. Como viver neste mundo? É o tema da nossa lição, a lição de número 8. É sobre ela que nós vamos conversar. Como vocês sabem, né, e já temos estudado nas lições anteriores, o livro de Eclesiastes ele faz parte de uma literatura do Antigo Testamento que nós denominamos de sapiencial, né? É uma literatura de sabedoria, cheia de provérbios, cheia de lições que tocam todas as áreas da vida humana. E no capítulo 7, Salomão, de forma muito maravilhosa, ele destaca muitas características da nossa vida neste mundo e nos dá muitos conselhos para que nós possamos viver de forma digna, né, de forma relevante, ainda mais nós cristãos, nós que servimos a Deus, né? Conselhos do Antigo Testamento, de um contexto cultural totalmente diferente, mas são conselhos que perpassam o tempo e que servem para nós hoje, para que nós possamos viver uma vida agradável a Deus neste mundo mal hoje, né? Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos comentar nessa noite é que nós devemos viver com sabedoria. Acredito que essa é uma das palavras-chaves desta lição, sabedoria. E como nós precisamos de sabedoria para viver neste mundo. Tiago, em sua carta, ele diz que aquele que precisa, ou aquele que tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. E Salomão, aqui no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, essa lição de número 8, foca o texto do capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Salomão, ele nos incita a buscar sabedoria para atingir alguns objetivos muito importantes na nossa vida e que nós destacamos aqui nessa lição e que eu gostaria que o nosso querido pastor Rubens aí comentasse um pouco sobre esses objetivos pelos quais nós devemos pedir sabedoria a Deus. Achei interessante, pastor Adairton, a questão no refletir aqui. Para vivermos de forma agradável no mundo, precisamos considerar os conselhos da palavra de Deus. Agora, esses conselhos de Deus, eles nos levam a uma cosmovisão bíblica ou uma macrovisão bíblica. O que seria uma cosmovisão? É o modo particular de perceber o mundo. Mas nós temos, como cristãos, nós temos uma macrovisão bíblica. Reconhecemos que o mundo que nós vivemos
foi criado por Deus, é fruto da mente de um Criador, é um conjunto de verdades com as quais estamos comprometidos e que supera a teoria. Os conselhos da palavra de Deus, ele se perdeu em algum momento da história, né? Houve necessidade da reforma, né, que a reforma veio para remover as distorções humanistas que estavam se filtrando na igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo sobre, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, para nós não vivermos como vivem as pessoas deste mundo. Então é um princípio de sabedoria, estar pautado na palavra de Deus, né, para nós tornarmos sábios, viver de forma sábia. Temos que olhar a palavra de Deus, que vai dar vários conselhos para nós, né? E o cristão não deve ser manipulável, vulnerável a tudo isso. Ele precisa ter, sim, uma questão da Bíblia Sagrada como prática, né? Existiu um pastor, o Francis Schaeffer, ele escreve um livro, Como Viveremos, né? Ele fala que várias situações da nossa história, vários momentos da nossa história, nós tivemos a sociedade pensando de uma forma, né? Tivemos o momento da Renascença, tivemos o momento do Iluminismo, e agora nós estamos na teologia moderna, que teologias heréticas surgem no meio da sociedade, e nós precisamos ter isso e ter um filtro para tudo isso. Como viver sabiamente? É a palavra de Deus que vai nos direcionar diante de tantas propostas que existem na nossa sociedade, né? E Francis Schaeffer, ele vai ser feliz com isso, mencionando inclusive a questão do materialismo. Em algum momento, as pessoas diziam que o materialismo e conquistar as coisas era o ponto focal, era o ponto principal. E aí Deus ficou distante disso, a Bíblia ficou distante disso, porque em cada época da história houve um pensamento dominante, alguém que falou alguma coisa e as pessoas se referenciavam por esse pensamento dominante. Mas a palavra de Deus vai nos levar a isso. Como viveremos? Através dos conselhos da palavra de Deus. A sua fala é interessante, pastor Rubens, e eu gostaria de destacar duas coisas nela. Primeiro, que realmente a fonte da sabedoria para nós que somos cristãos é a palavra de Deus, né? A nossa fonte de sabedoria não está nos filósofos gregos, nos grandes pensadores, mas a nossa fonte de sabedoria, ela está na palavra de Deus. E outra coisa interessante é que nós devemos buscar essa sabedoria que tem como fonte a palavra de Deus para vencermos os desafios do nosso tempo, né? Sim. Você pontuou muito bem aí que cada época, né, teve os seus desafios, seu modo de pensar, né, o qual a igreja teve que vencer esses desafios, e hoje não é diferente, né? Hoje, de um ponto de vista histórico, filosófico, né, nós chamamos os dias que nós estamos vivendo de pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela traz consigo uma série de desafios, né? Acredito que um dos maiores deles é a questão da relativização. Sim. Não só a relativização das ideias, mas principalmente, né, a relativização moral. Essa falta de padrão de moralidade. É como se a gente percebesse que esse homem pós-moderno, ele envereda cada vez mais por um caminho de amoralidade, né? De aversão à moralidade, né? Ao bom viver. E Salomão, quando ele escreve esse conteúdo que nós temos aqui no capítulo 7 do seu livro, ele fala 4 coisas muito importantes pelas quais nós devemos pedir sabedoria ou buscar sabedoria, né? A primeira delas é para construirmos uma boa reputação. E como isso é importante diante desse contexto de relativismo moral, ainda mais para nós Sim. cristãos, né? Muito embora, e destacamos isso aqui na revista, que a reputação é uma ideia que é externa, né? Que vem de fora acerca de nós,
Mas nós cristãos devemos ter sim uma boa reputação diante do mundo, diante da sociedade. Tem até um adágio popular que nós conhecemos bastante. Diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és, né? E aí, às vezes, o pensador, ele fala que nós, às vezes, somos moldados pela sociedade, ou seja, pelo que as pessoas estão pensando, né? Então, mas tem uma oportunidade que o apóstolo Paulo diz aqui: devemos evitar as más companhias, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, alguns pensadores dizem que a população ou as pessoas são influenciáveis, né? O meio acaba influenciando a pessoa, e ela acaba mudando o seu modo de ser, de agir, e incrível, às vezes até no meio cristão, as pessoas, através das redes sociais, que tem algo maçante, né? Que vão, influencers que vão pontuar algumas coisas, e por esses influencers têm uma boa referência na sociedade, as pessoas falam, não, essa pessoa está pensando, falando isso, eu acho que ele está correto, eu vou seguir por esse caminho. E, na verdade, a gente precisa andar na contramão, né? Isso mesmo. E tem um tipo de fala que me preocupa muito, né? E que a gente ouve muito, infelizmente, né? Muitas pessoas dizem assim: eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. Eu entendo que se nós vivemos de forma agradável a Deus, né, as pessoas vão pensar bem de nós. Claro que o ímpio, que não tem uma cosmovisão bíblica e que não considera Deus nos seus caminhos, ele pode até ter uma visão distorcida de nós cristãos, Sim. servos de Deus. Mas, no geral, se nós vivemos uma vida agradável a Deus, uma vida pautada nos conselhos da palavra de Deus, né, a consequência vai ser uma boa reputação. E eu acho que nesse contexto evangélico brasileiro que nós vivemos hoje, ter uma boa reputação é importantíssimo, né? Dá um peso à mensagem. E tem até um versículo, né, pastor? Vivam bem diante de Deus e dos homens. Os evangelhos dizem que tanto Jesus quanto João Batista, né, cresciam diante de Deus e dos homens, né? E isso é importantíssimo. A gente precisa entender isso, que nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto cristãos, né, ele deve ser um crescimento vertical relacionado a Deus, mas também um crescimento horizontal, um bom relacionamento com as pessoas. E isso fala, né, de uma boa reputação, e é um dos motivos pelos quais nós devemos buscar sabedoria. Mas outro motivo que Salomão destaca, né, nos versos 2 e 4, é por conta de nós aprendermos a encarar a finitude da vida. Salomão, mais uma vez, toca nesse assunto que é tão importante. Nós devemos buscar sabedoria para sabermos encarar a finitude da vida. A nossa vida é finita, a nossa vida é frágil. Moisés, no Salmo 90, versículo 10, ele deixa registrado que os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm mais vigor, entretanto, são os anos difíceis e cheios de sofrimento. Pegando um gancho aqui, eu estava verificando uma matéria veiculada nas redes sociais. Existe a obsessão, né, das pessoas por uma vida eterna, longevidade. Eu achei interessante a obsessão dos bilionários do Vale do Silício pela vida eterna. Achei interessante isso e eu quis pontuar neste momento que os bilionários eles estão preocupados em resolver o problema da morte. Peter, um dos bilionários, ele investiu 180 milhões de dólares em biotecnologia para pesquisas anti-envelhecimento. Então, Peter ele tem 55 anos, ele simplesmente não entende como alguém pode não querer viver para sempre. Então, é uma pesquisa que eles estão fazendo para tentar, nessa pesquisa, eliminar as causas do envelhecimento, as toxinas que promovem o envelhecimento. Mas, assim como o proverbista fazia pesquisa
sobre o sentido das coisas, esse bilionário Peter, ele está determinado a pesquisar sobre outra possibilidade do homem, viver por muitos anos além do limite estabelecido. Então, hoje, na atualidade, pesquisadores também, como o proverbista tinha a sua pesquisa, seus questionamentos, esses bilionários também estão preocupados, mas a gente já tem a resposta sobre a vida eterna, né? Sim. Não precisa pesquisar muito, além da Bíblia, que é nossa regra de fé e prática. Nós temos já um caminho a seguir, né? Sim. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu não critico pesquisas que objetivem melhorar a qualidade de vida. Porém, levando em conta a nossa limitação, porque é uma utopia, né, pensar o ser humano que vai vencer a barreira do tempo. Né? Sim. É uma utopia, é uma falácia. Mas eu acho que a gente deve sim buscar uma qualidade de vida. Né? Faz parte. A alimentação saudável, a prática dos exercícios, né? A questão da terceira idade, né? Com questões da saúde, tudo isso é válido, mas a determinação aqui é algo pensando-se na vida eterna, quando Deus já estabeleceu que ao homem há uma ordenança, morrer uma só vez, né? Vindo depois o julgamento. Sim. Sim. Mas faz parte, né? Foi só um gancho que eu trouxe para que as pessoas estão pesquisando sobre a vida eterna, a importância de se viver mais. Sim, sim. E isso mostra que, apesar de nós sabermos que a vida é finita, tem muita gente que quer morrer não, né? Ninguém quer morrer não, né, pastor Rubem? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? Nós devemos e nós entendemos que precisamos de sabedoria para encararmos essa realidade da qual não podemos fugir. A nossa vida é finita, né? Outro objetivo pelo qual nós devemos buscar sabedoria, né, é para um viver humilde, né? Num mundo como o nosso, né, dominado pelo materialista, aonde o ter prevalece em detrimento do ser, né? Viver em humildade é um grande desafio para o cristão. O que você acha sobre isso, pastor? A humildade, existem alguns equívocos de interpretação quanto a viver uma vida de humildade. Algumas pessoas entendem que humildade é uma forma simples no vestir, no não conquistar as coisas, sim, né? Mas eu acho que a humildade é mais uma questão de caráter mesmo. Você pode conquistar as coisas, né? Cursar algum curso, fazer alguma faculdade, mas você vai ter humildade, ou seja, é o caráter da pessoa, né? Ela não ensoberbecer pelas conquistas que ela tem, e ela vai ter uma vida de humildade, com humildade. Sim, eu penso que a gente toca na humildade quando a gente entende que a nossa existência é limitada, né? A própria finitude da vida é algo que nos deve levar a um viver humilde, né? Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que muitas pessoas caem na fantasia do orgulho, da soberba, de se acharem melhores do que as outras. Mas, a prepotência, né? Isso. Mas o viver digno, né? Um viver relevante, ele passa pelo caminho da humildade. E é com essa sabedoria divina que nós aprendemos, né, a viver humildemente diante de Deus. E a Bíblia exalta, né? Nós poderíamos citar vários textos aqui, o valor da humildade. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele falou que bem-aventurados são os humildes de espírito, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, a humildade é um valor que é exaltado na Bíblia. A humildade também, eu acredito que é uma das regras básicas do cristão, se ele tem um relacionamento com Deus pautados sob os 2 mandamentos principais e mais uma prática, uma doutrina bíblica da oração, eu acredito que essa vida de humildade é uma consequência. Sim. Com humildade é uma consequência. Porque quem ama a Deus
e amar o próximo, e ter uma vida, e Jesus ensinou, e o seu ministério foi pautado debaixo da oração, e para ele escolher os 12 apóstolos, ele orou antes para fazer isso, ou seja, todas as situações, o cotidiano do nosso Senhor Jesus Cristo era pautado debaixo de uma oração, debaixo de oração. Se tem uma prática da oração e mais as questões dos 2 mandamentos que a gente vai trabalhar, pensar nisso, eu acredito que a humildade vai ser uma consequência. Sim, verdade. E outro objetivo pelo qual nós devemos buscar a sabedoria é para um viver diligente. Ser diligente é um adjetivo aplicado a uma pessoa que faz determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável, pois é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. Olha só, eu vejo que nós devemos buscar sabedoria para viver de forma diligente, porque é assim que Deus quer que nós vivamos como cristãos. Sim. Como obreiros na seara do Mestre, como professores na escola bíblica dominical, como pais e mães nos lares, como filhos, como estudantes. Deus quer que nós vivamos de forma diligente, né? De forma dedicada, de forma zelosa. E esse é um dos objetivos que nós precisamos atingir na nossa vida. Isso é possível com a sabedoria divina. Dentro dessa palavra diligente, eu quero comentar aqui sobre a procrastinação, ou seja, é o ato de adiar ou postergar tarefas, né? Como o pastor mencionou. Sim. Amanhã eu vou ler a Bíblia, não lê. Domingo vou na escola bíblica dominical, não vai. Está sempre postergando, é uma vida de procrastinação, né? Vou ser mais assíduo nos cultos, vou fazer um curso, mas deixa para daqui 2 anos eu penso em fazer algum curso. Então essa forma diligente, sabiamente colocado aí, pastora Adairton, tem tudo a ver com a sabedoria, como viver sabiamente, também sendo proativo, sendo auxiliador, sendo ajudador, fazendo a diferença no mundo que nós estamos vivendo e edificando a nossa sociedade cristã, né, uns aos outros, né? Essa forma diligente ajuda também nessa irmandade, nessa rotina nossa de cristão. E eu penso, pastor Rubem, que para desenvolvermos um viver diligente, 2 coisas são importantíssimas. A primeira você tocou aí, que é fugir da procrastinação. E o outro é redescobrir o valor da disciplina, né? Algo que é muito comum, principalmente na cultura oriental, né? O ser humano no Oriente, ele é mais dado à disciplina no seu dia a dia, no seu modo de vida. Nós, né, ocidentais, precisamos aprender o valor da disciplina, porque é a disciplina que pode também nos levar a um viver diligente, a um viver de qualidade, a um viver zeloso em todas as áreas da nossa vida. Então, são 2 coisas que a gente deve buscar desenfreadamente hoje em dia. É fugir da procrastinação e viver com disciplina, né? O apóstolo Paulo, ele referencia por uma vida de um soldado, né? Sobre a questão da disciplina, né? Muito bom. E hoje em dia, muitos dizem assim, eu vou fazer quando eu sentir vontade de fazer, né? E o valor da disciplina nos ensina que para fazer, a gente não precisa desejar, sentir aquela emoção, mas a gente faz porque deve fazer, pelo compromisso de fazer, né, determinada coisa, seja no contexto do lar, da família, no contexto profissional, no contexto do ministério. Então, o fugir da procrastinação e o viver de forma disciplinada podem nos levar a sermos diligentes no nosso caminhar, né? No ponto 2 aqui, nós vamos falar sobre devemos viver neste mundo buscando uma visão clara da realidade que nos cerca. A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo, não é verdade, pastor Rubem? Sim. Muitas pessoas, elas não conseguem, às vezes, ter um ministério eficaz, né?
muitas igrejas não conseguem fazer uma evangelização frutífera, porque elas não conseguem discernir, elas não conseguem entender os seus desafios, né? Os seus desafios na comunidade, os seus desafios na cidade, ter uma visão clara da realidade que cerca, né? Muitos pais de família não conseguem ser relevantes no contexto de seus lares, porque não conseguem ter uma visão clara da realidade que lhes cerca, e como isso é importante. E Salomão nos fala sobre isso no capítulo 7, né, do livro de Eclesiastes. E nós dividimos esse conteúdo no qual Salomão abarca esta questão de ter uma visão clara da realidade, né, destacando um pouco aqui da fonte da clareza, né? A fonte da clareza na visão da realidade está na sabedoria, tanto humana quanto divina. A gente já falou aqui um pouco da sabedoria divina, a qual todos nós, como cristãos, devemos buscar, mas a sabedoria humana, que a gente pode chamar de conhecimento, né? Ela também é muito importante para que nós tenhamos uma visão clara, uma visão límpida, uma visão transparente da realidade que nos cerca, né? E também sempre enxergar a realidade através das lentes da soberania de Deus, né? Salomão destaca isso, especialmente nos versos 13 e 14 do capítulo 7 de Eclesiastes, quando ele fala que Deus é Deus que está no controle, tanto das situações positivas quanto das situações negativas na vida do ser humano. E aqui colocou, né, pastor, sobre nada pode impedir o cumprimento de seus planos, né? Salmo 33, 10 de 11. Então, nós devemos buscar essa visão clara da realidade que nos cerca, não é verdade, pastor Rubens? Sobre essa questão, até anotei aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, uma carta escrita à igreja de Laodiceia, vai orientar, sugerir para que eles comprem colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha só. Uma questão espiritual, né? Sim, sim. Esse colírio fala da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que a fonte da sabedoria divina, ela limpa os nossos olhos, a nossa visão daquilo que a torna embaçada, daquilo que nos impede de enxergar a realidade com clareza, né? A palavra de Deus, na verdade, é a lente que nos dá uma visão aguçada das coisas, né? Sim. Quando a gente não olha as coisas pela lente da palavra, nossa visão é distorcida da realidade que nos cerca. Seja ela qual for, em que contexto for. Quando a gente não leva em conta a lente da palavra, a gente corre o risco de ver as coisas distorcidas. Aí a gente não entende a realidade e muito menos consegue entender também, né, a questão da soberania de Deus, desse trabalhar de Deus que Ele realiza da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. Outra coisa que nós pontuamos aqui é que nós devemos viver neste mundo com moderação. Acho que essa é uma palavra muito importante para o contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós cristãos, nós servos de Deus, nós igreja do Senhor, nós devemos buscar um viver com moderação. E o que é um viver com moderação? Em primeiro lugar, é fugir das posições extremistas. Algo que a gente vê à tona e que tem causado tantos conflitos mundo afora. Encontrar o meio termo é difícil, né? Sim, sim. Fica só nos extremos, né? Sim. E a gente precisa sempre buscar a moderação em tudo que nós vivemos, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos ser pessoas moderadas. Primeiro, para que a gente possa fugir, né, dessa questão do extremismo, né? Infelizmente, a nossa tendência é ao extremismo, né? Salomão fala, e nós pontuamos aqui na revista, né? Ora é santo demais, ora é profano demais.
ora come demais, ora jejua demais, né? Nós seres humanos temos essa dificuldade, mas devemos buscar a moderação. E outra coisa interessante que nós destacamos aqui é que nós devemos buscar a moderação para fugir da justiça própria. Pastor Rubens, eu vejo essa justiça própria como algo tão perigoso na vida cristã. A justiça própria, a pessoa tem um conceito que se acha justa diante de Deus, né? Por conta de suas ações, eu faço boas coisas, eu oro continuamente, tenho uma vida de oração, então eu me sinto mais espiritual, ou melhor cristão do que os meus irmãos de fé. É uma justiça própria, independente da... Mas aí seria o farisaísmo, né? É como Deus, Jesus, ele questionou muito a questão dos fariseus, né? Eu oro, não oro como meu irmão aqui do lado, né? Eu tenho uma vida de consagração, eu dizimo até das pequenas coisas, né? É uma justiça própria, né? Mas Jesus condena isso, né? Ele vai falar sobre o farisaísmo. Evite o farisaísmo e a perversidade, que está em Eclesiastes 7, 15 a 18, né? Faça alguma coisa boa. Mas a questão de fazer coisa boa, pastor Adairton, faz parte do viver cristão, né? Sim. Ajudar ao próximo é uma vida de ajudar, uma vida de ajuda, de relacionamento ótimo, né? Bom, e interagir com a sociedade na qual nós estamos inseridos, a sociedade cristã, né? Então, a questão do eu sou bom, eu sou ótimo porque eu ajudo as pessoas, né? Não é isso que a Bíblia estabelece como prática, né? A pessoa se justificar por conta daquela que ela faz ótimas coisas ou pratica boas obras, né? Sim. As boas obras faz parte do cristão. Sim. Porque ele é salvo, né? Sim, sim. Mas não justifica também as boas obras ele se destacar em relação em detrimento aos outros irmãos e se julgar melhor que outros irmãos, porque ele faz boas obras, né? Sim, eu costumo dizer assim, nós cristãos não fazemos boas obras para ser salvos. Mas fazemos porque somos salvos, né? E quando eu estava escrevendo essa lição, Deus colocou algumas coisas no nosso coração que eu acho muito importante, né? Algumas características de quem vive, né, a base da justiça própria. E eu acho que os professores nas salas devem pontuar isso bastante, porque está mais presente nas nossas igrejas do que a gente imagina, né? Por exemplo, quem vive pela justiça própria não compreende a graça salvífica por estar envolvido na meritocracia. É isso que você acabou de pontuar. Em segundo lugar, não consegue diferenciar os conceitos bíblicos de justificação e santificação. Em terceiro lugar, não consegue lidar com o perdão divino na vida do semelhante, né? Quando eu estava escrevendo, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei, né? Uma pessoa chegou para mim e dizendo assim, eu não aceito, né, que Deus perdoe uma pessoa que tirou a vida de outra. Uma pessoa que fala algo desse tipo, ela não entendeu o perdão na vida do outro, porque o perdão de Deus não se limita ao tamanho do erro que alguém cometeu durante a sua vida, né? Do pecado que alguém cometeu durante a sua vida. Outra característica de quem vive na justiça própria é que as disciplinas espirituais da oração, do jejum, do estudo bíblico produzem a arrogância ao invés de humildade. Sim. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que se acham melhores, mais espirituais do que outras, né? Porque oram, porque jejumam, porque leem a Bíblia, porque estudam teologia, quando na verdade essas coisas nos deveria levar a um viver mais humilde, Sim. né? A um viver mais piedoso. Mas quando a pessoa ela está, né, contaminada com esse vírus da justiça própria,
Ao invés de produzir humildade, essas coisas parece que produz arrogância. A pessoa se sente e começa a excluir certos tipos de pessoas do seu convívio, não pelo fato de mau testemunho, de coisas negativas na vida dessas pessoas, mas pelo simples fato de se acharem melhores. E até acaba potencializando aí uma insubmissão à liderança. Sim. Porque às vezes comenta, não, eu só vou ouvir ou comentar alguma coisa se Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo sobre esse assunto, então desconsidero o que você falou sobre mim, ou que o pastor, alguém, ou o líder falou para ela, orientou de alguma forma. Há uma orientação específica para mudança de atitude, alguma coisa. A pessoa, não, eu preciso ouvir Deus falar comigo primeiro. É a questão da insubmissão, né? Da questão do extremismo, né? E outra coisa terrível de pessoas que são contaminadas por esse vírus da justiça própria é que elas vivem em função de encontrar falhas no próximo. Elas não vivem em função de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, mas elas vivem em função de encontrar falhas nas pessoas, quando elas próprias estão cheias de falhas. Perde-se o foco, né, pastor Adailton? Isso. Perde-se o foco. Verdade, né? Outro objetivo, né, de viver com moderação é também para fugir do mal, né? Já falamos isso com relação à questão da reputação, né? Fugir Sim. da aparência do mal. E a fonte da moderação, que é o temor do Senhor. É isso que nos leva a viver um viver moderado, né? É quando verdadeiramente o temor de Deus ele está presente no nosso coração, né? E, em quarto lugar, nós devemos viver no entendimento de que a nossa natureza é corrompida. Se nós entendermos isso, a gente vai ser mais vigilante. Sim. A gente vai ser mais cuidadoso no nosso caminhar cristão, no nosso caminhar ministerial. Tem muitos cristãos que eles têm errado na caminhada, têm tropeçado, alguns até caído e não conseguido se levantar, porque eles parecem que não entendem que a nossa natureza é corrompida, que não dá para confiar na carne. Não dá. Né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E quando esse texto está afirmando isso, ele não está afirmando maldito alguém que confia em outra pessoa, não é isso. Mas é maldito o ser humano que confia na sua própria natureza. Porque a nossa essência, ela é corrompida. E até um ensinamento do apóstolo Paulo sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Porque se eu der lugar e suplantar o Espírito, as obras da carne vai prevalecer. É sobre a minha Sim. vida, sobre a vida do cristão. Sim. Então é importante que a gente tenha esses conselhos bíblicos, como foi no refletir, né? A base são os conselhos bíblicos. Sim. E Salomão, quando ele está falando dessa essência corrompida do ser humano, ele destaca que essa corrupção abrange todas as esferas da nossa vida, né? O ouvir, o falar, né? O pensar, os sentimentos. Salomão, ele consegue captar, né? Versos 21, 22, 23, 24, 25 e 26, que todas essas esferas, né? Da nossa vida, elas foram afetadas pela corrupção. E por isso nós devemos respeitar essa nossa limitação e a cada dia se apegar à graça de Deus. Porque a gente só consegue vencer essa nossa natureza corrompida. Eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não é o mundo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa natureza corrompida. E a gente só consegue vencer essa natureza corrompida se apropriando da graça de Deus. Primeiro, reconhecendo que assim somos corrompidos. E, em segundo lugar, se apropriando da graça divina. Porque é a graça divina que nos faz
frutificar. Você destacou aí a fala de Paulo aos Gálatas, né? Que nos faz frutificar, que nos faz expressar os frutos do Espírito na nossa vida, o amor, a paz, a justiça, a longanimidade, a benignidade, domínio próprio. Então, é a graça divina, é a atuação do Espírito Santo na vida do cristão que faz com que nós possamos vencer, né, a nossa natureza corrompida. E assim pensar no que fala, filtrar o que ouve. Será que, pastor Adair, que a nossa proporção, né? Deus criou duas orelhas e uma boca, né? É para a gente ouvir mais e falar menos. Mas até para ouvir, a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado filtro, com as conversas, ter filtro, né? Porque aquilo que a gente ouve pode bagunçar a nossa mente, porque o nosso pensar é corrompido. E uma mente bagunçada pode gerar sentimentos bagunçados, deturpados. E isso pode causar tanto prejuízo, né? Prejuízo ministerial, prejuízo no casamento, prejuízo profissionalmente falando. Isso pode causar prejuízo em todas as áreas da nossa vida. Então, nesta lição, Salomão nos dá esses conselhos preciosos de como nós, como cristãos, devemos viver neste mundo mau. O autor, né, o proverbista, ele é altamente didático, né? Ele recorda, reflete, avalia e demonstra que não devemos levar uma vida autocêntrica, mas teocêntrica, que é altruísta, viver para buscar o bem dos outros é o que pode viabilizar a felicidade, que está em Eclesiastes 3, versículo 12, que eu coloquei aqui para finalizar essa conclusão. Um viver relevante. Sim. Não é verdade, pastor Rubens? Muito bem, querido professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, esperamos em Deus que esta conversa, esse bate-papo, né, possa te ajudar na preparação da sua aula. Tenho certeza que o Espírito Santo há de te guiar também na preparação dessa aula, para que todos aqueles que estão envolvidos no contexto da Escola Bíblica Dominical tenham suas vidas abençoadas e edificadas por esses conselhos bíblicos tão valiosos que Salomão nos dá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua aula, que Deus abençoe os teus alunos, que Deus continue abençoando a nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos encerrar aqui essa videoaula pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Pastor Rubens, faça essa oração. Senhor Deus, nós te louvamos por esta videoaula, por essa pergunta, como viveremos? Pautados na palavra de Deus, numa macrovisão bíblica, sabemos que a sociedade na qual estamos inserida, ela fornece para nós propostas ou sugere para nós propostas para nós vivermos uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade, uma vida pensando somente nas conquistas, nas coisas materiais. Mas, Senhor, nós sabemos que o mais importante para nós, diante dessa pergunta do proverbista, é nós termos um relacionamento contigo, pensar nas coisas que são de cima, buscar, Senhor, a nossa comunhão entre os irmãos. E nós queremos, ó Deus, nesta oportunidade, depois desta explanação do pastor Adairton, muito bem comentada nesta revista, que os professores e as professoras possam compartilhar com os seus alunos, com a Escola Bíblica Dominical, esses conceitos tão relevantes para este mundo moderno em qual nós vivemos. Queremos abençoar os teus filhos, queremos que a Escola Bíblica Dominical seja repleta, mais alunos, que tenha atratividade para esse trimestre na qual nós estamos comentando sobre essas questões e perguntas sobre Eclesiastes. Nós oramos e abençoamos no teu nome, Jesus. Amém. Amém.